Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SMV20, a Semana do Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Bruno, aqui que vos fala, e junto comigo, ao longo dessa semana, a gente vai estar mediando assuntos da transformação digital. Antes de apresentar o nosso convidado inicial bate-papo, eu quero convidar você para registrar esse momento. Então, aproveite para tirar uma fotinha assistindo essa talk e compartilhe nas redes sociais, sempre compartilhando a Client Hub e o hashtag SMV20. Combinado? Pessoal, para falar um pouco sobre disrupção, novos modelos comerciais, abordagens e mindset no setor da construção, temos aqui o Fernando Smulik. Ele é o Head Comercial da Senior Mega, responsável pela Unidade Sul. E temos o Ricardo Almeida, Key Account Director e estrategista na agência Brivia 10. Pessoal, muito obrigado por estar comigo aí nesse bate-papo. E vou pedir, fiz uma rápida introdução, então vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, por favor. Bom, se o Fernando não falou, começo aqui eu. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui presente, Bruno, Fernando, o pessoal da Clint. Bom, meu nome é Ricardo Almeida, eu trabalho com digital, com estratégia digital, na verdade, desde os primeiros passos da internet, em 96, 97, passando ali por diversas agências diferentes e pilotando diversos negócios, mas sempre com esse papel de construir estratégias não só para a presença digital das empresas e dos diversos clientes que eu já atendi aí ao longo da minha carreira, mas, isso principalmente de um tempo para cá, ajudando-os a estruturar negócios como um todo. Quer dizer, o papel da própria agência tradicional de publicidade, ela vem mudando bastante ao longo do tempo. Então, se antes o nosso trabalho era essencialmente construir modelos de comunicação para facilitar o approach dos públicos, dos clientes da gente, hoje isso já extrapolou para criar negócios, criar unidades diferentes, criar projetos, produtos, etc., que se encaixem num perfil de consumidor que cada vez mais tem se transformado. E, portanto, o papel da gente acaba sendo puxar essa transformação também dos mais diversos clientes. Então, é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida profissional nos mais diversos setores, incluindo o setor de construção civil, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. E aí, Fernando? Bom, eu sou o Fernando Smulik, como o Bruno mencionou, sou o gerente da Regional Sul da Senior Mega, uma empresa do Grupo Senior. Atuo aí há mais de 15 anos no setor de tecnologia, destes mais ou menos 10 anos bem direcionados ao setor de construção civil também. Então, nós atendemos construtoras, incorporadoras e empresas do segmento de construção, né, de toda a cadeia da construção civil a nível Brasil. Já trabalhei desde o suporte técnico até a implantação de sistema, vendas, então tive muito contato com empresas de diversos tamanhos e diversas formas de trabalho ao longo dessa jornada. E nos últimos 5 anos, aproximadamente, eu estou bem dedicado ao setor de construção civil. Então, eu fico até um pouco tímido dessa introdução ser tão rápida depois de todo esse show que o Ricardo deu aí, mas, igualmente, eu acabo agradecendo a oportunidade e o convite de participar com vocês nesse bate-papo, para a gente contribuir um pouco mais aí com esse setor de construção que, com certeza, está passando por grandes transformações, né? Ainda mais nesse momento. Cara, quem está agradecido aqui sou eu, tá? E eu acho que, assim, nós temos 2 timaços aí para nos representar. Temos o Ricardo como estrategista da Brivia 10, olhando para o setor da construção. A Brivia tem algumas contas que estão inseridas no setor imobiliário. E você, Fernando Smulik, também responsável pelo time de vendas, né, de uma empresa de tecnologia, onde a gente tem olhado muito também para o setor da construção. Antes de começar, eu só queria trazer aqui um disclaimer para a gente pensar assim, vamos trazer um conteúdo rico, né, para que as pessoas que estejam acompanhando aqui saiam de casa, que dediquem o tempo dela aqui para um conteúdo de muita qualidade aqui do que a gente vai trazer. Falando um pouco até de mercado, antes de entrar um pouco nas estratégias, nas tecnologias, talvez em modelos de negócios, a gente tem um cenário hoje que ele está bem atípico, né? A gente acabou de se livrar
da crise de 2014, que foi se arrastando, quando era o nosso momento, aí aparece a Covid-19, né? E na contramão da crise, né? As ações de fundos imobiliários, ela tem mostrado uma certa força, né? Então, parece até contraintuitivo. Como se interessar por ações de mercado imobiliário, né? Quando milhões de empresas, de pessoas estão sem trabalhos, empresas atendendo MP. Eu fui pesquisar um pouco antes de trazer esse assunto para parecer que não estava vivendo numa bolha. Eu vejo assim o mercado imobiliário, principalmente de alto padrão, né, com números bacanas, né? Então você repara um pouco que apesar das dificuldades, o déficit habitacional ele ainda é enorme no país e a gente vê aí grandes empresários indo na contramão da crise, lançando empreendimento. Teve um empreendimento em Londrina que foi lançado agora em épocas de Covid e vendeu 40% do empreendimento aí com foco em investidores. Então, eu acho que tem sim seus desafios, o mercado está trazendo aí vários desafios para a gente, mas a gente já está criando uma casca aí, conseguindo ser criativo e trazer uma certa diferença para driblando ele, né? Smulik, eu gostaria até de começar contigo, cara, porque eu sei, né, me contaram aqui que apesar do mercado estar em dificuldades, ter seus desafios, você vem aí driblando o mercado, trazendo resultados super positivos. Você pode compartilhar um pouco comigo sobre isso? O que você está fazendo, cara? Bom, Bruno, cuidado quando você fala esse tipo de coisa, que se meu diretor estiver me ouvindo, ele vai aumentar a meta, cara. Vamos, vamos com calma. Eu acho que você foi bem feliz no comentário, Bruno, em relação ao mercado, né? Sem dúvidas, a Covid, né, e esse cenário que a gente está presente hoje, ele tem trazido grandes desafios. Então, eu costumo pensar, né, ultimamente, refletir de que a Covid nada mais fez do que antecipar tendências e modelos de negócio que já eram promissores. Eu acho que a gente vê isso muito na própria forma de trabalho, né, várias empresas colocando suas equipes em home office, enfim, né, a gente vê diversas transformações, e na construção civil também não é diferente, né, tanto que a gente teve de alguns anos para cá uma mudança muito grande nesse formato, igual você citou, né, o fundo imobiliário. Hoje, o fundo imobiliário nada mais é do que você ter uma renda de aluguel, só que sem você adquirir, propriamente dito, um apartamento. Né? Você acaba investindo em fundo imobiliário, que te dá uma receita mensal, e você acaba tendo esse retorno. E a gente vê essa transformação em toda a cadeia da construção civil. Então, assim como alguns mercados, eles acabaram ficando um pouco mais tímidos e retraídos, né? E um exemplo que eu trago aqui é Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que justamente as pessoas desse público, né, aliás, o público desse mercado, geralmente são as pessoas que tiveram impacto mais direto na crise. Então, pessoas que têm uma família de dois ou três membros, todos assalariados, podem ter sido afetadas pelas MPs aí, né, que foram lançadas, ou até pela retração de mercado, e talvez o sonho da casa própria, ele vai ficar em stand-by, né, não será concluído agora. Em contrapartida, a gente vê, como você mencionou, né, uma venda de um empreendimento aí de Londrina que foi lançado, atingir números muito positivos, principalmente no setor, com o mercado de investidores. E aí é uma correlação que a gente faz, né? A Selic e a CDI, eles estão brigando para ver o que remunera menos no mercado. Né? A nossa parte econômica, ela está meio debilitada por conta de N fatores, né? E aí a gente acaba vendo que os investidores começaram a voltar os olhos novamente à aquisição desses patrimônios, né, dos apartamentos. Então, de fato, o mercado de construção ele se retraiu em alguns pontos. Em contrapartida, ele com certeza ele vai se desenvolver em outros. Né? E um dado que até recentemente eu estava vendo um artigo da pesquisa da revista The Economist. Eles estavam falando sobre essa mudança, né, dos escritórios de trabalho, principalmente. Muita gente home office, as empresas viram que tem como trabalhar nesse formato,
consequentemente, os inquilinos, né, serão menores. E como que essas empresas vão se reinventar, né? Esses administradores de bens, esses investidores, essas construtoras. E um dado muito interessante que eles trouxeram foi que a retração ela vai impactar, inclusive, hotéis. Porque você hoje globalizado, né, hoje, há muito tempo globalizado, mas virtualmente conectado, isso vai reduzir até a necessidade de viagens de negócios, né? Então, grandes redes de hotéis americanas, por exemplo, eles estão pensando em começar a abrir seus apartamentos para propriedade fracionada, né? Uma parte desses empreendimentos para propriedade fracionada. Então, a gente vê que a construção civil, o mercado imobiliário, sim, ela teve um efeito muito grande, né, durante a Covid, mas, em contrapartida, a gente teve outros negócios aí que acabaram se desenvolvendo também, e até, como eu comentei, né, a Covid acabou antecipando esse desenvolvimento. Então, uma leitura que eu faço breve do cenário realmente é que, sim, nós estamos passando por desafios, mas, em contrapartida, a gente viu outras oportunidades também surgindo. E, Ricardo, até passo a palavra para ti também, pensando nas estratégias, né, de marketing, de vendas, como que vocês têm olhado para isso, para esse cenário? Bom, acho que até antes de chegar nas estratégias de marketing e de vendas, é muito importante a gente ter uma noção aí clara de para onde que a gente está indo. Então, assim, o Jumulik comentou ali dessa questão de home office, de você estar mudando a sua conjuntura de trabalho. Teve um estudo que foi feito pela Exame que constatou que 74% das empresas que antes estavam operando de uma maneira mais tradicional consideram hoje adotar algum modelo de home office para o resto das suas vidas, digamos assim, né? Bom, isso puxa muita mudança. Isso, sob o aspecto de quem está trabalhando de casa, são pessoas que não tinham um ambiente preparado para isso e que já enxergam, pô, preciso ter um lugar para eu poder trabalhar, preciso talvez fazer uma obra dentro da minha casa, ou eu preciso mudar de apartamento. Então, são demandas novas que vão surgindo. Na outra ponta, você tem também essa questão hoteleira, que o Jumulik comentou, você tem uma mudança na própria estrutura dos escritórios tradicionais. Quer dizer, tudo acaba mudando, né? E transformação é isso. A gente tem, às vezes, a ilusão de achar que transformação é você passar de um ponto onde você esteja hoje para algo que seja melhor, só que traçando um caminho absolutamente indolor. Isso não existe caminho indolor. Na verdade, transformação, quando você se transforma, você pega uma situação atual e o esforço todo é para tirar dessa situação atual tudo que não faz absolutamente nenhum sentido. A grande questão é que o mercado da gente está pautado em cima de coisas que não fazem sentido. E eu vou dar um exemplo. Não faz sentido, para quem mora em grandes centros como aqui em São Paulo, não faz sentido você perder 2 horas de trânsito para ir trabalhar se você pode trabalhar de casa gastando, sei lá, 1 minuto do quarto até a sala. Só que a gente está habituado com essa realidade. Aos poucos, e a pandemia, de certa maneira, acabou trazendo muito isso, esse choque de realidade, onde você tem coisas absolutamente negativas, é óbvio, mas também você tem coisas positivas, que são essas descobertas de realidades que podem ser mais práticas, mais funcionais. Tudo isso puxa mudança no mercado. Tudo isso traz novos lançamentos com novas características, traz novos perfis de demanda, e aí a gente está falando desde demanda para lançamentos imobiliários até demandas por obras como um todo. Tem um estudo que saiu agora faz pouco tempo, que o mercado de construção civil como um todo cresceu durante a pandemia, cresceu aproximadamente 8% durante a pandemia, né? E para ter ideia de que até isso é fruto de uma transformação, a gente está falando de um mercado que ele era essencialmente offline. Então você tinha ali de algo como 1.200 lojas de construção civil nesse estudo ali que foi feito, um total de apenas 24% trabalhava com e-commerce. Bom, se você não trabalhar com e-commerce numa pandemia, você meio que está em sérios apuros. Bom, o que aconteceu nesses 2, 3 meses? Esses 24% viraram 50%. Então, essas lojas mudaram, se renovaram, evoluíram para atender essa demanda que está surgindo. Tudo isso é transformação, tem as suas dores, tem as suas oportunidades, aliás, como toda crise, né? E aí, do ponto de vista de estratégia e do ponto de vista de comunicação, o que a gente faz é justamente perceber isso, entender como é que a gente consegue trilhar esse caminho com essas novas brechas, com essas novas oportunidades de mercado que vão aparecendo para absolutamente todos os players e tentando vinculá-los a essas demandas novas que vão surgindo, de pessoas que querem ambientes mais confortáveis e mais cômodos, mais práticos para poderem trabalhar, que quer se mudar,
pessoas para onde a localização perto do trabalho físico, que antes era algo absolutamente vital, está ficando aos poucos menos importantes, então você tem também um escoamento para fora dos grandes centros, porque já não é tão importante você estar ali atravessando a rua do seu trabalho, se o seu trabalho pode ser na sua casa. Então você tem uma série de mudanças que puxam produtos diferentes, que por sua vez puxam estratégias diferentes também. Sim, você até comentou uma coisa bem importante, que é a gente está falando aqui um pouco sobre marketing, vendas, disrupção e transformação digital, né? Então, conectar esses pontos, eu acho que sai um assunto bem interessante. E aí você trouxe que o mercado tinha um modelo também da parte offline, e agora a gente tem o desafio de unir tecnologias, unir estratégias, né? Que a gente parte para um mundo onde o desafio agora é não ter contato humano e conseguir vender. A construção é um processo de longo prazo, né? Então, o que está acontecendo agora em vendas não nasceu agora, né? Teve anos de planejamento para que isso se concretizasse. E agora a gente teve que mudar um pouco o modelo, se adaptar e ir para um modelo, uma parte completamente diferente. O que vocês estão enxergando disso? Bom, do ponto de vista de construção, do ponto de vista de venda como um todo, a gente vinha acostumado a um modelo de corretora, eu estou falando de lançamentos, né? De corretor dentro de um stand, onde você tem um contato físico quase que como primordial para você viabilizar qualquer tipo de venda. Então, isso é um modelo que a gente chama de field sales. O contato e o relacionamento com o cliente, o relacionamento físico é extremamente importante. Você tem um ambiente onde você pode ler ações, expressões, reações desse cliente, você tem mais tempo para fazer a apresentação como um todo, né? O cliente tem contato com o produto, pode visitar ali um decorado, coisas dessa linha, quer dizer, tudo isso faz parte de um ambiente de vendas de campo, que era o tradicional, que era o status quo do mercado de venda, sem contar o processo de venda como um todo. Bom, isso tudo deixou de ser possível, mas o mercado está crescendo. Então, como é que ele está crescendo? Porque esse modelo está mudando de field sales, quer dizer, de vendas em campo, para um modelo de inside sales, quer dizer, de venda de frente para o computador, um conversando com o outro via calls, via videoconferência, via telefone, mas à distância, né? E aí o que acontece? Você tem que mudar o seu discurso completamente. O discurso tem que ser prático, tem que ser baseado em dado, tem que ser baseado inclusive dos dados de navegação do próprio usuário que alimenta um dashboard, quer dizer, você tem muita tecnologia que vai dotar o corretor do discurso certo que ele tem que ter. E se ele não tiver esse discurso certo, ele basicamente vai perder a venda. Então, tudo isso acaba sendo primordial para que o processo de vendas como um todo aconteça. Isso é uma tecnologização, digamos assim, mas é uma mudança de comportamento vital para que esse processo como um todo saia do papel. E a gente já tem casos hoje, a gente tem muitos casos hoje. Aliás, você já tem... Vou pegar um exemplo, que é um exemplo da Tecnisa. A Tecnisa ela consegue fazer todo o fechamento da venda 100% online. Então foi uma das pioneiras nisso. Você compra pelo site. E se a gente parar para pensar, poxa, parece insano. Como? Tipo um e-commerce, como é que você vai comprar um apartamento 100% online? Pô, mas se existe oferta é porque existe demanda. Quanto a isso, a gente não pode ter a menor dúvida. Isso já acontece hoje, né? Tudo isso é fruto da transformação acelerada pela pandemia que a gente está vivendo. Sim, dados importam, sim. E aí, corroborando. Tá no mundo digital aí, como que tá sendo tudo? Eu até ia comentar aqui, né? Corroborando com o que o Ricardo comentou, acho que o grande diferencial dessas empresas, de fato, é não só a integração das informações, mas o que fazer com elas, né? E aí, bem como o Ricardo trouxe, eu acredito não, né? Eu vivencio isso no nosso processo de vendas, que ao contrário do que algumas pessoas ainda acreditam, né? Uma crença meio antiga, mas o processo de vendas, ele não começa com o vendedor e ele não termina com o vendedor. O processo de vendas, a gente começa muito antes, né? Em outros patamares, inclusive. E a gente sempre teve aquela visão de funil de vendas, né? Funil de vendas. E a gente vê que o processo de vendas, ele se torna algo muito natural quando as informações estão integradas, né? E aí eu trouxe um pequeno exemplo aqui, de recentemente eu acabei entrando num site de uma empresa, me cadastrei pelo próprio WhatsApp, né? Ele tinha um linkzinho ali, mandei algumas informações de um empreendimento específico que eu queria, uma unidade específica que eu queria e enviei essas informações, né?
pouco tempo depois, talvez 1 ou 2 dias depois, um corretor entrou em contato comigo, telefônico também, basicamente revalidando tudo que eu tinha feito, só que não direcionando nada, não me trazendo nenhuma oferta, não me trazendo nenhuma outra oportunidade. Então, ali claramente ficou evidente que não existe a integração das informações, né, naquele processo. E aí eu fiquei pensando, falei, putz, mas olha a oportunidade que esse corretor deixou passar, né? Ele já tinha meu nome, meu telefone, o empreendimento que eu queria, a localização que eu queria, a unidade que eu queria, ou seja, o perfil de apartamentos que eu estava buscando. E quando ele entrou em contato comigo, ele entrou para perguntar o que eu estava buscando. Nisso, né, o consciente, o que ele te fala? Cara, esse cara não está preparado para vender. Mas aí não é o cara, talvez é o processo de vendas, né? E é o que o Ricardo trouxe, ele comentou, de fato, a parte das informações, né? Então, e antigamente a gente, trazendo para a nossa realidade de software também, a gente fazia antes 3, 4, 5 visitas numa semana, né, para uma empresa de software. Hoje, com a virtualização, a gente faz 3 visitas por dia, né? Além disso, a gente tem a massa de dados, né, as informações desse cliente de uma forma muito mais tratada. Então, a gente costuma dizer das contas fit, né, dos leads fit, que são realmente as pessoas, né, as empresas, que têm potencial para o nosso cliente. Quando eu falo potencial, não é nem aquisitivo, mas ele tem a necessidade ou ele tem a demanda, e a gente acaba trazendo essa solução. O Ricardo bem trouxe, eu acho que essa transformação digital, né, dadas as proporções, a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil, a gente ainda tem muita burocracia em alguns aspectos, mas eu vejo como tendência muito direcionada essa questão de venda digital. E foi como eu comentei ali na minha primeira fala, né, eu acho que essa questão da Covid, dessa situação que nós estamos passando agora, ela trouxe para acelerar a implementação de mercados e tendências que já eram promissores. Então, como o Ricardo comentou, de fato, se existe essa demanda, essa oferta, aliás, de serviço, existe a demanda. E a gente vê, né, se imaginando como um empresário ou um investidor, por exemplo, eu não vou visitar apartamentos para decidir se eu vou comprar 5 ou 6 unidades hoje. Provavelmente eu tenho pessoas que façam isso para mim, ou até mesmo eu vou fazer com tour virtual, com a digitalização dessas informações, né? Então, basta a gente lembrar que alguns anos atrás a gente escolhia imóvel nos classificados do jornal, aí depois veio a foto nos sites, depois da foto veio o Tour 360, hoje a gente já está falando de, inclusive, experiências sensoriais em estandes de venda que você consegue ter sensação de vento, de cheiro, abrindo a janela de um apartamento de frente para o mar, enfim. Então, essa digitalização, essa transformação, ela está sendo acelerada nesse momento, né? Então, eu estou bem crente que a digitalização veio para ficar. Sim, eu estava até... Deixa eu pegar um gancho nisso que você... Pode falar. Desculpe. Não, eu queria pegar um gancho aqui, porque às vezes, principalmente por estarmos todos aqui no meio da pandemia, nós podemos correr o risco de passar a impressão de que o mundo analógico vai deixar de existir. E não é isso. Então, isso que o Smulik comentou é extremamente importante. Quer dizer, a gente tem experiências sensoriais hoje que já são uma super evolução em relação ao que a gente tinha antes. Neste momento agora, nós estamos, de certa maneira, impedidos de trabalhar com isso. Então, a gente está trabalhando um lado dessa transformação, que é o lado puramente digital. A pandemia, obviamente, vai passar em algum momento e a gente vai voltar a ter isso. E aí percebam que a gente vai ter um pouco do melhor dos dois mundos. Aliás, um pouco não muito. Então, a gente vai ter uma série de experiências e, de fato, proporcionar essas experiências é justamente o que vai fazer valer a pena você pegar o carro e ir até um stand de vendas, mas, ao mesmo tempo, você vai ter isso aliado a toda a comodidade, toda a praticidade do mundo digital, que já deu saltos quânticos em relação ao que ele estava e ao que ele era há 4 meses atrás, né? Então, a gente está caminhando para um futuro muito mais intenso e muito mais fácil. Mas, novamente, o ponto que é muito importante, vai se beneficiar desse futuro quem souber trabalhar com dados, quem souber entender e trabalhar a tecnologia a seu favor e não como um mal necessário, né? Sim, concordo, Ricardo. Obrigado aí pela contribuição. Eu estava até... eu ia aproveitar, corroborar com o que o Fernando falou.
a parte de experiência do usuário, né? Isso parece, assim, é algo batido até, né? Tá todo mundo falando hoje, mas a gente ainda vive, às vezes, a experiência do usuário de não sabemos se a pessoa que precisava estar um pouco mais preparada ou se o processo, se o conceito de como que a empresa trabalha com os seus clientes, ela é dessa forma mesmo, mas a experiência, às vezes, ela pode ser incrível ou pode derrubar, né? Eu tenho um caso aqui para compartilhar com vocês rapidamente, que eu recentemente comprei um terreno, e, assim, a minha experiência, ela aconteceu, assim, na sequência, uma seguida da outra, várias coisinhas que poderiam ser diferentes, desde a pessoa ter aquela maletinha com toda a planta das opções, com as opções a gente chama de espelho de vendas, né? Um espelho de vendas no papelzinho, e aí a pessoa tira aquilo lá, batia vento, a gente estava no campo, né, no terreno, aí batia vento, o papel quase que voou, pegou o papel de volta, aí escolhemos 2, 3 que eu tinha gostado, quando a gente voltou para o stand de vendas, aquele que eu tinha gostado tinha um pontinho vermelho no mural lá, aquele mural que também é o que acontece, e assim, já não estava mais disponível, então, querendo ou não, criou um desejo, pode ser um desejo curto, mas estava lá, conversando comigo, né, ó, isso aqui pode ser seu, de repente, ó, veja bem, não pode ser não, porque esse aqui não está disponível. De certa forma também, vai lá para negociação, conversa, e aí você monta uma proposta, aí você fala assim, legal, a proposta está aceita? Não sei, tenho que sentar aqui com o time, botar no sistema, daqui 3 dias eu te retorno. Porra, então, assim, poderia ter me perdido naquele momento, né? Então, assim, são uma série de coisinhas, né, que vão acontecendo, que acho que quando a gente fala de transformação digital, estratégia de marketing, estratégia de vendas, o que a gente pode fazer do lado do usuário para que a experiência dele seja a mais incrível possível, né? Até eu vou pegar essa tua experiência compartilhada. Tá, minha Siri ficou incomodada. Mais um exemplo da transformação digital, né? Até eu vou pegar esse teu exemplo, Bruno, que você trouxe, a experiência, na verdade, né, para fazer uma correlação com o que o Ricardo acabou de dizer, né, de que, sim, existirá um mundo analógico após a pandemia, né, mas não é esse analógico que você trouxe, isso é analógico demais, né, cara, você ir realmente para um loteamento, enfim, para algum lugar com mapa ainda, isso se torna quase que inaceitável, se a gente parar para pensar a nível de velocidade de vendas e experiência para o usuário. Imagina que, como você mesmo colocou, né, acaba criando uma ideia, um sentimento, um desejo, um determinado lote, um determinado terreno, a hora que você chega realmente no stand de venda, às vezes andou, sei lá, 500, 600 metros embaixo de sol, chuva, seja lá como é que estiver o tempo, as condições climáticas naquele momento, você chega lá e descobre que aquele lote está reservado, ou está vendido, enfim. Eu acho que, de fato, esse tipo de experiência, ela está designada ao fim. Lógico, como a gente comenta, né, guardadas as proporções, temos empresas que talvez não tenham essa possibilidade de investimento agora, mas o que a gente vem vendo no mercado é que isso se torna cada dia mais comum, né, a digitalização. Então, até um dos produtos que nós temos no nosso portfólio de vendas é o Vimob, que é direcionado a vendas imobiliárias e faz justamente isso que você trouxe, Bruno. Aliás, resolve esse problema que você trouxe. Nele você tem acesso aos estoques de vendas, tem acesso à tabela de preços, enfim, uma série de informações que, naquele momento, o teu próprio cliente, ou o cliente do corretor, da sua construtora, enfim, você dá velocidade à venda, você dá agilidade à venda. A gente sabe que venda, a grande parte do processo da venda, ele é de momento, né? Então, às vezes, a gente acaba perdendo uma oportunidade porque perdeu o time do processo inteiro. E, novamente, trazendo isso para dentro da questão de tecnologia, de informações, isso ajuda muito na outra ponta, né? Quando um vendedor, um corretor, ele tem acesso às informações, ele tem um processo que roda, a esteira de vendas dele tá muito lubrificada no sentido de não parar, né, todo mundo conhece seus papéis dentro do processo, os leads vêm com uma qualidade muito melhor, o próprio corretor conhece o seu mercado, o seu produto,
cara, ele acaba se tornando uma experiência única para o usuário, é a jornada, né, que a gente fala. E aí não tenha dúvidas que a propensão para este lead realmente converter em um cliente, ele é muito, muito maior. Assim como a gente vê que o processo de vendas também não acaba no vendedor, né? Então, a partir do momento que você comprou um terreno, comprou um apartamento, comprou, enfim, um imóvel, você ainda tem, né, as construtoras, elas têm ainda legalmente uma responsabilidade ao longo do tempo com os clientes, mas eles também acabam se tornando, dependendo do ramo que você trabalha, influenciadores, fomentadores ou até clientes para novos empreendimentos. Então, como cuidar disso do início ao fim, para que a experiência desse cliente ele seja algo único realmente, né? Ele não se sinta só mais um número dentro de uma carteira de recebíveis, ele se sinta uma parte daquilo. E aí, como eu mencionei, a gente tem várias outras formas de trabalho, dando mobilidade para o próprio cliente, para a segunda via de boleto, renegociações, antecipações, enfim. É um mundo digital que nós estamos enfrentando, que estamos desenvolvendo, e às vezes até com passos mais curtos do que deveríamos, quando a gente vê. Isso falando de vendas, né, do processo da venda em si. Eu tenho certeza que o Ricardo tem muito mais a colaborar aí quando a gente fala de marketing, né, da estratégia de captação também. Tem algo que é muito importante da gente trabalhar, e na verdade eu não sei o quão distante fica o processo de marketing do processo de venda, porque hoje as duas coisas elas já são muito integradas. E tudo, no final das contas, tem um mesmo princípio, que é você entregar para aquele prospect, para aquele consumidor, para aquele potencial comprador, exatamente o que ele quer, exatamente o que vai seduzi-lo. E isso vai desde o marketing, desde das primeiras peças de uma determinada campanha, até a assinatura da venda, aliás, até depois da assinatura da venda, como você bem colocou, né? Então, assim, existe um trabalho de tecnologia, obviamente, muito grande, mas se você vai entregar uma determinada campanha, você sabe, pelo menos são informações inicialmente anônimas, mas a gente consegue estatisticamente, ou do ponto de vista de dados, saber basicamente quem foi que acessou, quem clicou, quem não clicou, qual é a demografia de quem está se interessando mais, e a partir daí você vai afunilando as próprias entregas de peça, fazendo teste AB, você vai trabalhando a entrega publicitária de uma maneira muito mais científica do que artística. E ao fazer isso, você vai caminhando com esse usuário e pontuando ele, num processo de fato de lead scoring mesmo, mas você vai pontuando o interesse dele de acordo com a jornada de navegação que ele está fazendo pelas plataformas digitais, até ele solicitar um determinado contato, o que ele já viu, o que ele não viu, o que ele quer, o que ele não quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele chega lá no corretor, se ele chegar no corretor físico, o corretor ele já vai saber, olha, ele se interessou por isso, o perfil dele é esse, de acordo com o cruzamento de base que a gente tem com outros perfis semelhantes, o que tende a convencer mais é esse ou aquele argumento, quer dizer, você já tem uma série de informações ali na mão para poder trabalhar. Então, assim, não tem mais uma distância tão grande de marketing e vendas quando você tinha no passado. No passado você fazia ali aquele tiro de canhão, só que quem pegava o que caía desse tiro eram os corretores a partir dos próprios estandes. Hoje não. Hoje a gente já entrega isso muito direitinho. É saber trabalhar. E assim, a gente não está falando de investimentos muito vultuosos agora. A gente está falando, até por ser algo que já ficou muito comum no mercado, a gente está falando de investimentos que são absolutamente acessíveis, até porque são investimentos em vendas que partem do princípio de que você tem que otimizar o seu marketing. Então, a sua mídia fica mais barata. Por quê? Porque ela fica mais assertiva. No final das contas, você acaba gastando menos para vender mais. Aí é uma questão de pesquisar. E aí a internet existe para isso também do outro lado, né? Basicamente pesquisar soluções que existem ali na internet que podem ajudar, seja a construtora, a imobiliária, quem quer que seja, a conseguir construir uma jornada que seja mais eficiente, que seja mais efetiva para o consumidor e, obviamente, para ela também. Né? Sim, tem construtor usando até o Tinder. Isso é um novo meio de comunicação, um novo modelo de teste, né? Então, assim, se a campanha era se você não conseguiu encontrar o par perfeito, nós temos o empreendimento perfeito para você. Pelo menos você já vai morar em algum lugar. Aí, Bruno, você pega o público solteiro, né? Para os estúdios, tão famigerados estúdios que estão na construção, aí quem sabe tá bombando, né? Que tá bombando. Exatamente. Então tem
E até mesmo próprios apartamentos de 2 ou 3 quartos aí na constituição da família. Então, é interessante essa rotina. Até saindo, já que a gente está falando de disrupção, né? Isso envolve modelos de negócio. Esse é um bom exemplo, né? A gente estava, se fosse perguntar há pouco tempo atrás, e eu acho que há pouco tempo atrás, não muito tempo assim, quem compraria um imóvel de 30 metros quadrados? Poxa, eu não sei o quanto que as pessoas iam responder que nem a pau, né? Se fosse fazer uma pesquisa quanto a isso. E é hoje o que está bombando, né? Então, assim, esse é um novo modelo de negócio. Eu estou vendo, às vezes, as pessoas, as empresas, né, saindo no modelo de negócio de pensar só na compra de um bem ou de um aluguel. Eles estão indo para uma estratégia de locação, né, muito parecido com o modelo das empresas de tecnologia, né, que entra no modelo de assinatura, né, da recorrência. Então, hoje você pode dormir na Faria Lima, amanhã você pode dormir em Barueri, e, cara, por aí vai. Que um modelo de academia, você não precisa ter academia física num lugar só. Esse é um modelo interessante, né? Que são alguns empresários saindo da zona de conforto do tradicional. Até essa ideia que você trouxe agora, Bruno, é bem interessante, e o Ricardo até mencionou esse contexto, né, na fala anterior dele, que é justamente você identificar e trazer para o seu prospect o que ele quer e o que ele precisa, né? Acho que é o mais importante disso. Como você bem mencionou, né, essa nova rede, né, de apartamentos, de imóveis, em que a pessoa hoje pode dormir na Faria Lima, amanhã pode dormir na Avenida Paulista, enfim, né, ele vai mudando conforme a necessidade dele. E vem outros modelos de negócios na área da construção civil, né, na cadeia de construção civil, com essa estratégia inovadora, né. Um dos exemplos que temos aqui, não vou citar o nome da construtora, mas está cada vez ganhando mais mercado, que é também a locação de imóveis, só que é uma locação de imóveis descomplicada, né, desburocratizando muita coisa, e trazendo para o locatário justamente essa facilidade do que ele precisa, né? Então, é um pouco que a gente tem de exemplo, são apartamentos com várias plantas, né, vários tamanhos, de 1 dormitório, 2, 3 dormitórios, em que você consegue personalizar o apartamento que você precisa. Então, eu, Smulik, estou buscando um apartamento, e eu tenho alguns móveis, eu tenho algum mobiliário, eu tenho alguma coisa, eu consigo escolher quais são, né, os pacotes que eu quero. Então, eu quero o pacote eletro, eu quero o pacote quarto, eu quero o pacote mobília da sala, tudo isso vai compondo o meu valor. Se eu tenho carro, eu pego uma garagem, e no final ele me dá um valor do meu aluguel, junto com o meu condomínio, né, as taxas que tem ali, e eu trago isso para a minha realidade, faço todo o fechamento do negócio online. Eu posso visitar se eu quiser, mas faço todo o negócio online. Então, isso já é um exemplo, né, do que você trouxe também, que essas empresas estão trabalhando, principalmente no sentido de mudar o modelo, adequando às necessidades desse público que está vindo aí, né, dos novos entrantes. E, como eu comentei, né, traz muito o que o Ricardo trouxe no sentido de você identificar o que teu cliente precisa, né, o que essa pessoa está buscando. A gente tem outros exemplos de tecnologia também, que, né, lá no exterior é um pouquinho mais difundido e está vindo com muita força no Brasil, são os modelos construtivos, né. A gente tinha muito da engenharia, da construção civil normal, né, cimento, tijolo, com vários descartes e tudo mais, e até um dos speakers aqui do evento é o Caio Bonato, que ele é o CEO da Tec Verde, que veio trazendo isso para o Brasil de uma forma muito forte. Já vieram outras empresas também, que são os modelos em wood frame, em steel frame. A gente viu um movimento muito grande nessa questão agora para ajudar, né, a própria pandemia. Aliás, os municípios, né, na luta contra a pandemia, são hospitais de campanha sendo construídos em 20 dias, né, e aí o pessoal fala assim, na China aconteceu em 11, no Brasil foi em 20,
né? Imagina construir um hospital em 20 dias no Brasil. Isso é possível com esse modelo de negócio, esse modelo de construção, né, rápido que veio. Sem contar no custo, né? O custo fica muito mais passível de assertividade para o teu consumidor final, né? Então, você basicamente industrializa a tua casa e entrega ela no teu canteiro de obras ou a tua empresa de uma forma assertiva, né? Então, um mínimo de descarte de material, eu acho que é uma tendência que não só veio para ficar, mas para agregar ainda mais no modelo, né? Eu vejo esses modelos de negócio trazendo uma nova revolução para o setor da construção, né? Então, nós vimos isso muito claro na indústria, né? A indústria passou por ciclos de evolução e olhando para a otimização de custos e para novos modelos de produção. E eu estou percebendo que o setor da construção ele está já aderindo a muito mais tecnologia do que aderia antigamente, né? Depois a gente vai falar aqui um pouco sobre transformação digital, até sobre as tecnologias que podem ser as grandes aliadas nesse momento, mas os modelos, eles também estão mudando um pouco, a gente está cada vez aceitando um pouco mais processos construtivos ou modelos de negócios diferentes, e isso tem trazido uma nova revolução para a construção. Você sabe, tem uma coisa, no começo eu comentei lá que transformação, a gente transforma algo quando a gente tira da atualidade o que não faz sentido, né? E aí, se a gente olhar, inclusive para nós que estamos aqui, nós aqui somos nômades na vida real. Bruno, você mora no interior de São Paulo, atua numa empresa que tem uma parte em São Paulo, uma parte em Blumenau, com filiais ali espalhadas pelo país como um todo. Do meu lado, idem, a gente tem 6 unidades espalhadas pelo Brasil. Então, assim, veja que no final das contas, nós acabamos indo para onde o nosso trabalho demanda em um determinado momento, e isso muda. Novamente, somos todos nômades hoje, né? E veja que isso acaba trazendo um potencial de mudança numa essência tão importante que até você chamar uma casa de imóvel é um negócio que aos poucos vai deixando de fazer sentido, né? Por quê? Porque não é mais. Essas raízes, elas deixam de ser necessárias, né? Então, quer dizer, isso muda muita coisa. Você pode ter N residências diferentes e ficar passeando entre elas à medida da sua necessidade. Esses modelos de negócio todos, eles são isso. E veja o quanto que isso não mexe com o mercado de construção civil, com o mercado de materiais de construção, quer dizer, com toda a cadeia, né? Mexe de uma maneira extremamente profunda. Esses são os paradigmas que a gente tem que enfrentar, que mudar, que quebrar e que reconstruir no nosso futuro extremamente próximo. Eu diria até que no nosso presente já. Boa, concordo. E aí, pessoal, falando um pouco aí sim, agora da transformação digital, entrando com algumas tecnologias que estão integradas com a empresa. Poxa, temos aqui BPM para melhorar processos, automatizar alguns processos que hoje são burocráticos. Temos bot para conseguir atender com mais agilidade ou qualquer hora do dia uma pessoa que entrou no site ou está querendo se inteirar um pouco mais sobre os produtos. Temos VR, né? Atualizando agora, entrando com a parte de conseguindo virtualizar um pouco melhor a experiência do usuário sem que a pessoa saia de casa. Poxa, tem mais um monte de coisas que eu poderia estar citando aqui. Tem algumas que vocês entendem que o pessoal tem utilizado muito bem e isso tem ajudado nesse cenário, nesse momento atual? Eu vou te falar de conceito que talvez seja até mais importante do que especificidades de ferramenta. A gente também, novamente voltando à questão de transformação, a gente só transforma mercados quando a gente sai do trabalho ali de um ourive, sabe, de um artista fazendo uma coisa que seja excepcional para um caso, e a gente consegue dar escala. E a gente só consegue dar escala quando a gente aplica tecnologia em cima disso, quando a gente consegue replicar, e a gente replica isso com processos, com treinamento em massa, e encurtando caminhos entre uma ideia e a concretização dessa ideia. Então, tudo que a gente está falando, e aí nesse caso acho que o Smulik é muito mais adequado a falar do que eu, por trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Mas basicamente todo tipo de tecnologia, eu até tenho uma certa resistência em chamar de ferramenta, porque é muito mais importante do que ferramenta, é conceito. Mas todo tipo de solução que se consiga aplicar para que se dê escala
há um movimento de você conseguir suprir uma determinada demanda com ofertas que sejam óbvias, tudo isso é extremamente bem-vindo. O mercado, né, da tecnologia em si, o Ricardo bem colocou ali, né, chamar de ferramenta hoje já está até um pouquinho obsoleta o conceito, porque faz muito mais sentido ter a estratégia, né, na questão, principalmente quando a gente fala de, não só de modelos de vendas, né, modelos de negócio, mas também na própria gestão da empresa. Então, o que é muito comum a gente ver em empresas é a falta de processos ou a falta de capacitação. E aí, nesse caso, as tecnologias, né, o que vem de inovador para isso, muitas vezes já está criado, já está no mercado, já está difundido há muito tempo, né? A própria empresa que não está com essa visão, ou, enfim, o gestor, né, não tem essa visão de mudança. Em contrapartida, a gente vê uma transformação muito rápida no setor de construção civil, em modelos, como a gente mencionou agora há pouco, modelos de negócio, modelos de construção. Um dos exemplos que a gente tem é a própria metodologia BIM, né, que também já é bastante difundida fora do Brasil, e hoje chegou no Brasil com muita timidez também, e até alguns especialistas dizendo que era algo utópico, pô, aqui não vai funcionar, eu acho que não vai dar certo. Hoje a gente já está vivendo uma realidade muito próxima do BIM, né? Temos muitas empresas já com esta metodologia, e vendo, né, esta transformação, a gente acabou criando muita sinergia com essas empresas e desenvolvendo produtos para isso. Então, né, a gente tem uma série de tecnologias para facilitar o trabalho das empresas, porque a gente sabe que isso, no final, vai reduzir custo, que será repassado, né, aos próprios clientes dessas empresas. Também temos mais possibilidade de investimento em marketing, investimento em conteúdo, investimento em estratégias de captação de leads mais voltados ao que a gente definiu num estudo de viabilidade de empreendimento, e não aquele modelo de cold call conhecido, né, que toda hora ligavam, era de vendedor de porta em porta. Hoje não temos mais espaço para isso dentro da nossa estrutura, né? É uma máxima, acho que todo mundo já deve ter ouvido, que o recurso mais valioso que nós temos hoje é o tempo. E o que a gente faz com o nosso tempo, né? Quando a gente não tem uma ferramenta ou um conjunto de soluções para nos auxiliar no modelo de vendas. E aí nós temos uma série de fatores, como o Ricardo bem mencionou, o marketing e a vendas, eles já não são mais coisas distintas, são partes de um único ecossistema, e eu acho que a integração dessas informações, ela acaba não só viabilizando um negócio, mas tornando a empresa muito mais produtiva, a empresa muito mais pronta realmente para enfrentar as oscilações que a gente tem de mercado, até os riscos desconhecidos, que foi como essa pandemia que apareceu aí, né, inesperada também por todos. Então, acho que é bem o que o Ricardo mencionou na questão de não é mais somente ferramenta, isso é muito mais estratégico para a empresa. Boa. E finalizando aqui, para quem está nos ouvindo, vocês têm alguma bala de prata para compartilhar com a gente? Em alguma estratégia que tem dado muito certo? Agora a pergunta é capciosa. Olha, eu não sei se eu caracterizaria isso como uma bala de prata, mas é o que eu costumo falar, inclusive nos próprios planejamentos para clientes do setor, e ali de uma maneira geral, e que na prática é o que realmente resolve, ouça o consumidor e faça o óbvio. Todas essas experiências que o Bruno comentou quando estava indo comprar o terreno, nada disso faz sentido. Não faz sentido um mapa, não faz sentido esperar, não faz sentido você querer alguma coisa, esse negócio não está disponível, e a gente se acostuma a achar que isso é o normal. E isso não pode ser. Então, dedicar esforços em criar a melhor experiência possível, a mais eficiente, a mais eficaz, rompendo com tudo que existe hoje de status quo. O que existe hoje que não faz sentido tem que ir para o lixo.
e aí é criar algo diferente que faça sentido. Tem um mar de tecnologia que dá para se utilizar, o volume que você tem de solução de comunicação, de mídia, é riquíssimo e hoje com um custo extremamente baixo. Então não tem aquela super dica que vai revolucionar qualquer negócio, a não ser a dica mais óbvia de todas, que é faça o óbvio e não tenha medo de enxergar esse óbvio. Porque parte, aliás, eu digo não ter medo, porque parte disso significa reconhecer os próprios erros que toda a operação acaba fazendo e encará-los de frente. Boa. Bala de prata, não tenho. Acho que não é um item especial, né, que acaba trazendo sucesso, enfim, para negócio, mas eu acredito muito na integração das informações. Né? Quando eu vejo empresas trabalhando de uma forma autônoma, em que os departamentos são autônomos, eu não digo que não tenha sucesso, mas eu vejo que o esforço, né, designado para chegar num determinado resultado, ele é muito maior do que as outras empresas, muito maior. E a gente vê, como o Ricardo mencionou, a gente hoje tem uma gama não só de ferramentas, mas de empresas de inteligência de mercado, os próprios consumidores que nos dão muitos feedbacks e a gente acaba não ouvindo, né? Ou, aliás, a gente ouve, mas não processa, e tudo isso acaba se transformando realmente em balas de prata. Né? Então, se eu tivesse que trazer algo para essa conversa, por mais clichê que fosse, a gente desconstruir aquele modelo de que você, para ser inovador, você precisa criar algo do zero. Você não precisa criar algo do zero, você não precisa criar algo que nunca foi trazido. Você precisa identificar realmente onde que está teu gargalo, né? Seja em venda, ou seja em customer success, ou seja em marketing, enfim, e ver como que a sua empresa vai reagir diante disso. E aí, como o Ricardo colocou, não ter medo de ver o óbvio, né? Porque às vezes a gente acaba acreditando, como eu mencionei, que a inovação ela está atrelada à criação de coisas novas, mas tem processos dentro da nossa organização e dentro dos nossos departamentos que, se corrigidos, ele vai dar uma estabilidade, uma velocidade muito maior dos resultados da empresa. Então, acho que são balas de prata que cada um deve identificar dentro do seu negócio. Boa. Ricardo, eu até usaria agora essa frase sempre, tá? Não tenha medo de ver o óbvio, by Ricardo Almeida. Ficou boa mesmo. Eu tenho até, gente, eu queria agradecer, inclusive, antes de fazer esse webinar com vocês, esse talk, eu tive alguns bons papos com meus amigos da Senior, meus amigos da Mega, meus amigos de algumas construtoras, né, que eu acabei ligando para eles para ter alguns insights. E além do óbvio, né, e de escutar o cliente, pensar na experiência do usuário, conectar as ferramentas, integração, às vezes a gente tem algumas coisas que é o óbvio, né, e a gente já conhece, está batido, e a gente não aplica direito. Dessas conversas, o meu insumo do que mais saiu lá foi CRM. Tá? Então, assim, e o CRM como algo que, assim, pode parecer batido, tá aí a longas datas, tenho certeza que todo mundo usa o CRM, mas uma coisa é muito importante, a gente sempre se preocupa com a pré-venda. Quando o cara ainda não é cliente e joga ele lá no CRM. Mas depois que ele virou cliente, ele acaba sendo esquecido, a gente perde os dados dele, a gente não se relaciona mais. E isso, se eu puder agregar, acho que alguma coisa na conversa que a pessoa que está nos escutando saia daqui com alguns insights, um deles é esse. Reflita para dentro de casa, tenho certeza que CRM você já tem, não tem nada de novo, mas não é trivial. As pessoas, às vezes, não aplicam o que a gente conversa. E assim, se relacionar com o cliente, afinal, CRM significa Customer Relationship Management, né? É o relacionamento com o cliente, não com o pré-cliente, e a gente pouco aplica isso. Né? Pessoal, eu terminei por aqui. Vocês têm algo para acrescentar que vocês gostariam de falar, que a gente acabou não entrando, que é importantíssimo nesses minutinhos finais? Eu acho que a gente já cobriu muita coisa, não tenho nada muito a acrescentar, além do que já foi dito aqui, não. Igualmente, eu acho que seria repetitivo trazer qualquer outro assunto aqui, dentro do tempo também, né, que nos foi proposto. Realmente, a parte de inovação, transformação digital,
construção civil, ele daria uma live aí de algumas horas, né? Então, acho que a gente conseguiu sintetizar bem todo o conteúdo. Estou bem satisfeito. Show de bola. Então, gente, eu estou fazendo aqui o encerramento. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, meus convidados, e todo mundo também que está acompanhando esse talk ao vivo. Peço que vocês compartilhem nas redes sociais, né, e os canais, para vocês acompanharem um pouco mais do trabalho que a gente está construindo com a Semana do Marketing e Vendas na Construção Civil. E gostaria de agradecer essa audiência. Obrigado e continuem assistindo o evento. Depois, acho que dá até para a gente colocar isso, o LinkedIn do pessoal está embaixo. Sigam eles no LinkedIn. E é isso aí, pessoal. Obrigado e boa noite. Eu agradeço. Boa noite. Obrigado. Bom evento, pessoal.